Gente, eu tenho aqui no estúdio a presença de um convidado especial que vai explicar pra gente o funcionamento de um júri, viu? A gente recebe hoje aqui, né, nos nossos estúdios, o professor e advogado, Dr. Luiz Lima. Bom dia, Luiz, muito obrigado aqui pela sua presença, meu querido, e ajudar a gente, né, a tratar com a nossa audiência sobre isso. Eu já quero começar sabendo o que é um júri popular e quais tipos de crimes são encaminhados para esse formato de julgamento. Ô boy, a nossa Constituição predeterminou que todos os crimes dolosos contra a vida, ou seja, em resumo, quando há intenção de matar, não serão julgados por um juiz concursado, por um juiz togado, e sim pela população selecionados aí em meio aos jurados que vão fazer hoje, por exemplo, o seu formal conselho de sentença. Perfeito. E qualquer pessoa pode se tornar um jurado, ela pode ser um jurado? Como é que é o processo de seleção de quem compõe o júri popular? A ideia é que a seleção seja plural, ou seja, eu vou colher entre a sociedade pessoas das mais diversas formações e características. Assim, eu pinço em meio à sociedade engenheiros, professores, funcionários públicos. O importante é que a pessoa tenha a maioridade civil e não seja, como a gente diz, né, portadora de maus antecedentes. É dizer, ela não pode ter sido condenada por nenhum tipo de crime. E os interessados, eles se inscrevem, eles se voluntariam para compor um júri? Sim, exatamente. Você pode chegar até a Secretaria do Tribunal de Júri aqui em Juiz de Fora, por exemplo, e falar do seu interesse. Se você tiver sorte ou não, né, alguns consideram que é até azar, você vai ser selecionado para participar de um julgamento. Perfeito. Né? Quais tipos de crime geralmente vão a júri popular? São 4. O Código Penal fala deles logo no artigo 121, 122 e seguintes ali, que são o homicídio, né, o aborto, que é você encerrar uma vida ainda intrauterina, né? A instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio, que é, por exemplo, eu fomentar em você a ideia de você se suicidar, né? E ainda o infanticídio, que é quando você tem ali a mãe sob influência do estado puerperal, aquela fase de descarga hormonal da mulher, né, que é chamada de fase de estado puerperal, e que por essa razão ela vem a ceifar a vida do filho. São 4 crimes, portanto, que vão a júri popular. Perfeito. Né? E nesse formato de júri, só assim, dentro de tudo que o senhor compartilhou comigo até agora, com a nossa audiência, né, também até agora, eu posso entender que o júri popular é uma oportunidade da sociedade participar desses casos, né, nesses crimes que o senhor listou, que chamam mais atenção, que mobilizam mais a opinião pública, então é uma oportunidade que a justiça seja feita aí com muitas mãos, com muitas pessoas e a sociedade representada. Exatamente, Boy. Há quem diga, né, que exatamente o que acontece é que você tem a escolha do legislativo, a escolha do executivo através de voto. Onde que estaria a participação popular no Poder Judiciário? Através do Tribunal do Júri. Ok. Qual que é o papel do juiz e do jurado dentro do júri popular? Muito boa a sua pergunta. O júri popular ele vai ser composto por um juiz presidente, né, e também pelos jurados escolhidos em meio à sociedade. O juiz presidente, ele tem o poder de polícia da audiência. É ele que vai dizer quantas pessoas podem entrar, como as testemunhas vão ser ouvidas, em que ordem esse procedimento vai acontecer. Os jurados, eles são perguntados exclusivamente quanto aos fatos, nunca quanto ao direito. É dizer, se os réus, no caso de hoje, são primários, ou se eles são reincidentes, não é o corpo de jurados que vai dizer, é o Dr. Paulo Tristão, que preside o Tribunal do Júri. Os jurados vão, ao final dos depoimentos, dos interrogatórios e dos debates orais, tanto da acusação quanto da defesa, eles vão dizer simplesmente sim ou não para a absolvição ou condenação e para uma série de outras perguntas também, como a materialidade do fato e a própria participação ou autoria. E aí o papel do juiz vai ser, diante da decisão do júri, estabelecer qual vai ser a sentença, é isso? Exatamente. O veredito dos jurados não se confunde com a sentença. O veredito dos jurados é simplesmente o sim ou não para as perguntas fáticas do processo. Fática vem de fato, né? Então não se pergunta o direito. E aí o Dr. Paulo Tristão vai acatar a soberana decisão dos jurados para então prolatar a sentença. O Dr. Paulo, sim, é que vai aplicar o conhecimento jurídico referente à dosimetria da pena, as causas de aumento, causas de diminuição e se vão ser aplicadas as chamadas qualificadoras do delito. Perfeito. E na decisão de um júri, cabe recurso? Cabe recurso, sim. É bem verdade que as hipóteses recursais no Tribunal do Júri são bem reduzidas, né?
Para que o júri volte a acontecer, isso é pouco provável, mas até acontece. O júri pode voltar a acontecer e ser anulado se houver uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Imagine, há um exemplo grosseiro, que todas as evidências vão pela condenação e os jurados absolvem, o que surpreenderia todo mundo. Cabe um recurso para anular. E aqui também a gente não pode admitir nenhum vício processual. O que seria isso? A plenitude de defesa deve ser assegurada para os réus. Se os desembargadores lá no tribunal entenderem que houve prejuízo para a defesa, isso seria outra razão de anular o julgamento de hoje e voltar a um novo julgamento. Mas não é o que acontece na maioria dos casos, a decisão acaba sendo soberana e finda aquele processo. Muito provavelmente, havendo hoje uma decisão de condenação ou de absolvição, a gente, ainda que as partes entrem com recurso, é natural que entrem, é bem provável que seja uma decisão final, ou pelo menos próxima do final. Tem um detalhe da operação do júri popular, que os jurados eles têm que ter um comportamento especial, eles têm que ficar um tempo, eles não podem ter contato durante um tempo com testemunhas, até mesmo o local onde eles ficam, no espaço do julgamento, tem uma tratativa toda especial em relação a isso. Sim, os jurados eles são incomunicáveis no dia de hoje entre si. Eles não podem ter nenhum tipo de comunicação nem entre eles, nem com o mundo externo. Veja que eles não poderiam, por exemplo, estar assistindo agora o nosso jornal, né? A questão aqui é tentar fazer com que as decisões funcionem como isoladas. Um jurado decide uma coisa sem contato com o seu colega, com o seu outro jurado, para que a gente consiga que a sociedade extraia de maneira democrática a decisão sobre o fato de hoje. E na hora que eles vão estabelecer a opinião deles, o veredito em relação ao caso, como que se dá? É uma reunião? Quem que preside essa reunião? Todos os jurados falam? Como que é feito esse processo? O jurado ele vai poder somente fazer perguntas ao longo da audiência quanto à matéria de fato. Né? Ele não pode perguntar para o Dr. Paulo Tristão, por exemplo, o que é reincidência, o que é primariedade. Eles só podem fazer perguntas quanto aos fatos. Sim. Né? O momento de votação, a gente fala que todos vão para uma sala secreta. Na prática, o que a gente vê? Aquele tribunal que a gente acabou de ver lotado de pessoas ali, ele é esvaziado, ficam os advogados, os réus também não ficam, o juiz-presidente e os jurados. Vai ser passada uma urna, né, e vão ser feitas as perguntas naturais do tribunal do júri. A primeira pergunta é quanto à materialidade do fato. Sim. No dia X, o Matheus morreu? É bem provável que a resposta seja que sim, né? Aí é passada uma urna para os jurados e eles votam sim ou não. É a única manifestação deles, não há manifestação verbal. Sim. Eles vão receber papelzinho de sim e papelzinho de não e vão depositar o voto. Depois passa uma segunda urna para descartar o que sobrou, né, na mão do jurado, e aí o doutor Paulo Tristão vai revelar mais de 3 votos em um sentido. Repare, Boia, que não é possível revelar todos os votos até para garantir o sigilo dos jurados. Se ele levantou 4 sims ou 4 nãos, encerra-se já a votação. Exatamente. Votação. Como são 7, mais de 3, eu estou falando mais de 3 porque é o termo do Código de Processo Penal, né? Mais de 3 votos em determinado sentido, encerra a votação. Antigamente, antes da reforma de 88, o que você tinha? Você tinha, todos os votos eram revelados, né? E se você tinha uma votação unânime, você não tinha sigilo, porque você sabia quem os jurados tinham votado. Ótimo, muito obrigado pelo esclarecimento, por todas as informações. Prazer todo meu. Com certeza a nossa audiência aí vai entender mais o que vai acontecer nesse julgamento tão importante que acontece hoje aqui no caso Matheus Goldoni. Um grande abraço, viu?